O tema de hoje é Um Gentio Cristão. O primeiro texto que nós vamos ler está escrito em Atos, capítulo de número 10. Amém? Atos 10. Quem aqui ama a palavra de Deus, irmão? Levanta aí a palavra. A palavra, não levante o celular não, levante a palavra. Amém. Amém, queridos. O texto diz assim: morava em Cesareia um oficial do exército romano, chamado Cornélio, capitão do regimento italiano. Era um homem devoto e temente a Deus, como era também toda a sua família. Dava aos pobres esmolas generosas e sempre orava ao Senhor. Amém? Até aí por enquanto. Quanto tempo você passa orando ao Senhor? Não precisa me responder. Quanto tempo você passa orando a Deus? Quantos minutos, irmão, por dia você ora? Ou quantas horas você passa orando ao Senhor? Quando chega final do ano, esses 6 meses aqui, que a gente está iniciando o 6º mês, aliás, finalizando, praticamente já vamos caminhar aí para o final, iniciando mesmo. Hoje é 9, né? Iniciando. Se você fizer um balanço do tempo que você passou com o Senhor, dará quantas horas? Quantas horas de janeiro até aqui você orou a Deus? Essa mensagem eu já preguei praticamente em uns 10 lugares, irmão, aqui nos Ribeirinhos. O que eu vou falar para você nessa noite é o que eu tenho falado para eles. E eu quero aqui, assim, aproveitar para mandar um abraço para os pastores lá em Cumã, depois de Manaus, 4 horas de barco. Também uma missionária que está lá, a Reinária, que está nos assistindo. Que Deus os abençoe vocês de uma forma poderosa. Irmãos, quanto tempo nós passamos com Deus? Nós estamos falando de avivamento. Estamos falando que vamos ganhar almas para o Senhor Jesus. Estamos dizendo que está acontecendo um avivamento, mas aonde tem avivamento, tem leitura da Bíblia, tem fogo do Espírito Santo, porque tem oração. Não existe um cristão avivado que não ama essa palavra aqui, não. Não vem me dizer que você é um crente avivado se você não ama a leitura da palavra de Deus, se você não se dedica a ler a carta do seu pai. Como é que alguém diz que ama a Deus? Irmãos, quando alguém recebe a carta de uma namorada, um homem, ou o homem recebe, a menina recebe a carta do abençoado lá, ela vai ler toda e lê de novo, e mostra para as amigas e lê de novo. Aí Deus mandou algo poderoso que nos ensina, que nos instrui, que nos dá uma direção, e nós falamos que amamos a Ele, mas não temos a coragem de ler a palavra dEle. Eu vou ser hoje, irmão, bem sucinto, de verdade. Que eu tenho medo que você não tenha maturidade para absorver o que Deus vai falar aqui nessa noite. Quantas horas você trabalha, irmão, desenfreadamente, porque você precisa. Aliás, você não é precisa, me dê a palavra, Senhor. Na verdade, eu vou falar aqui algo aqui sério. Outra coisa que eu disse também, os meninos ouviram, minha esposa ouviu. Rapaz, será que não é melhor eu parar com esse negócio de missões, não?
Eu tenho ouvido umas palavras, irmão, aí eu acho que eu estou na rota errada. Eu vou abrir um negócio para mim, vou me dedicar agora a ganhar dinheiro. Eu vou abrir uma empresa, pastor Vandilson. Eu vou parar com esse negócio, eu vou mais nada. Eu falei, irmão. Mas a questão é que quem está no controle da minha vida não é mais eu. Então eu posso até falar, pensar, mas quem manda é o Senhor. A palavra final é dele. Aí eu disse, então tá bom, Senhor, eu vou continuar ganhando almas. Coloca a primeira foto para mim. Não, essa não é a primeira, não. É a primeira, ok? Essa é a primeira. Eu tinha postado essa com esses dizeres aqui, então eu só coloquei aqui número 1. Aqui está o Wesley de Costa aqui, lá está eu, está aquele rapaz sem camisa. Pastora Rita de Minas Gerais, que eu ouvi pregar 3 vezes aqui em Humaitá esses dias, e foi algo assim que marcou a nossa vida. Tinha alguém evangelizando esse senhor, e eu ouvindo, e aí eu vi que ele começou a dizer não, falando, e aí eu falei, Jesus, já tem alguém lá evangelizando o sujeito. Eu vou lá, cheguei lá, bom dia, senhor. Eu fiquei em pé um tempo assim, e depois que eu cumprimentei ele, e eu disse para ele, querido, eu quero lhe falar algo aqui. O que essa jovem mulher está tentando lhe explicar é que se você não declarar que Jesus é o seu Senhor e você morrer, o senhor já está na idade avançada. O senhor vai direto para o inferno. Essa foi a segunda pessoa que eu falei isso, irmão. Não ando falando assim, mas esse eu tive que falar. Porque a menina se dedicou ali, explicou para ele. Eu vi que ele deu uma tremida, irmão. E aí eu expliquei o plano de salvação, eu falei, se o senhor aceitar ele, e aceitar que a gente te acompanhe, te discipule. É outra coisa que o diabo, irmão, tem tentado me envergonhar. A gente tem se dedicado a discipular pessoas, a formar discípulos. Eu mando uma mensagem para uma comunidade, eles fazem tudo, irmão. E esse sujeito, não, eu quero. Confessou Jesus como Senhor, e no final ele mesmo disse, me dá seu número aí do telefone, como é que é a igreja, eu falei, aí eu falei da célula, ele falou, pronto, então eu vou lá, porque ele também, ele fica dias na comunidade, é em frente ao rio aqui, irmão, em frente ao rio, do lado esquerdo da balsa daqui para lá. E aí eu vou lá, irmão, quando eu estiver na cidade, eu vou na célula, e já era irmão. Eu fiquei pensando, será que essa pessoa que estava explicando para esse sujeito não orava, não ora? Não tem como ganhar almas se não orar, irmão, se não orar. Um homem chamado Samuel Chadwick, um pastor inglês, disse, a maior preocupação do diabo não é afastar o cristão, aliás, a maior preocupação do diabo é afastar o cristão da oração. E ele disse mais, porque o diabo não teme ao nosso trabalho, à religião, aos estudos de quem não ora. Samuel Chadwick disse, o diabo ri do nosso trabalho, zomba de nossa sabedoria, escarnece da nossa pregação, mas ele estremece quando nós oramos. Aí o preletor, o pregador, sei lá, o facilitador, vamos orar. Aí você escuta sim, Senhor, lá longe. Amém. Irmão, tem vezes que o apóstolo Hélio ora aqui sozinho. Estou falando bobagem, não. Por isso que eu disse que eu vou ser sucinto, irmão, aqui. Vai lá no 4, irmão, lá ver como que é a oração daquele povo lá. Vai lá. Vai lá onde Satanás tem dito que nós não temos discípulos. Vai lá ver como é que aquele povo ora. Vai. Vai ver como é que as crianças clamam ao Senhor e oram em alta voz. Vai lá no Buiuçu, que a irmã foi lá e falou, meu Deus, o cântico era tão alto, irmão, que uns 100 metros nós ouvia nitidamente, os meninos dentro de uma casa adorando o Senhor.
Precisamos orar, irmão, precisamos orar ao Senhor Jesus, porque as verdadeiras batalhas espirituais, elas são travadas, as verdadeiras espirituais, elas são travadas em uma guerra, irmão, invisível. Nós não podemos ver, mas podemos vencer através da oração. Quando a igreja orar, escute, quando a igreja orar mesmo, é que Deus vai coordenar um exército de anjos para lutar ao nosso favor. Se não orarmos, não vai passar disso aqui não, irmão. Pastor, não fale isso não, estou falando de realidade. Já disse o pastor Paulo um dia aqui, o camarada vai ver uma vida errada lá e a gente vai ter um confronto com ele. Ah, mas também falou isso para mim, por isso que eu estou assim. Mentira! Estou falando de realidade, irmão. Você pensa que orar de 8 em 8 dias vai mudar alguma coisa? Satanás não para um segundo. Lúcifer não para um segundo, irmão. Nós temos que, os que estão vindo aqui, que faz parte do grupo de intercessor segunda noite, mas tem que multiplicar isso nas casas. Escute uma coisa, irmão, fidelidade não é manter o que você recebe, fidelidade é multiplicar aquilo que as pessoas lhe dão. Falando-se de espiritualidade, aquilo que está sendo ensinado para você para orar, você tem que multiplicar. Participou de um momento de oração terça-feira com os pastores aqui, vá para casa e ore mais. Essa semana eu fui em alguns lugares, irmão. E eu tive um discipulador, no início, o irmão Manel, e eu ando com algumas pessoas. Elas não batem bem da ideia, por isso que o pastor já disse aqui que eu sou doido. Pela primeira vez, irmão, eu senti como se um lugar estremecesse. Eu entrei em um lugar onde não tem ninguém crente e eu comecei a orar, irmão. Mas a orar mesmo. Sai, demônio! Eu nunca falei para ninguém, a tua imagem aqui, ó, não é nada, irmão. Mas eu tenho dito dentro das casas, só há um Senhor. Esses dias, irmãos, eu ando assim, eu não sei, irmão, o que está acontecendo, mas a minha esposa olhou para mim e disse, seu rosto está vermelho, tua pressão baixou ontem. Falei, não, eu estou bem. Ela falou, não, mas está meio estranho. Aí minha filha de manhã disse, pastor, seu rosto está vermelho. Aí eu falei, não, mas eu não tenho nada. Porque Jesus está voltando e existe, irmão, milhares de pessoas que já estão condenadas. Estão condenadas. E Deus confiou a nós essa missão da evangelização que se inicia, irmão, através da oração. Eu entrei, irmão, eu tive a oportunidade, eu tinha um desejo de ir no Paraizinho, irmão. Meu Deus, e nunca dava certo, eu tentava de todo jeito, eu cheguei a marcar, nunca conseguia, alguma coisa acontecia. E eu comecei a orar pelo Paraizinho, e eu falei com um representante de lá, meio assim, não moro mais lá, né? Mas começamos a orar e traçamos uma estratégia, não deu certo, o camarada negou e vem nos enrolando. Aí apareceu algo, ele disse, agora eu vou no Paraizinho. Eu fui em quase todas as casas. Aí teve uma lá que perguntou para o Railson, não, quando nós saímos, Railson, não sei se você ouviu, quem é aqueles? Aí o rapaz disse assim, aquele lá é o Railson que trabalhou comigo na empresa, e o outro? Tá, o outro é um pastor. Aí eu recebi um áudio de uma irmã muito querida me dizendo, essa casa é o fulano que mora aí, a outra de baixo é o fulano, na outra é o fulano, conhece tudo lá. E aquela última lá é a casa do macumbeiro. Aí eu respondi para ela, eu falei, ele vai glorificar o nome do Senhor. Ele vai, Paraizinho, desde quinta-feira, não será mais o mesmo. Pode ter certeza. Nunca mais será o mesmo. E aí, a gente precisa entender algumas coisas. Esse sujeito aqui, irmão, de Atos 10, o camarada não conhecia, não sabia o que era o Evangelho, as boas novas de Cristo. Mas o texto diz que ele orava continuamente a Deus.
É brincadeira, grandão. É assim que está lá o texto? Atos 10, versículo 2. É assim? Devoto, temente a Deus, como também toda a sua família. Dava aos pobres esmolas, generosa e sempre orava. Nessa tradução diz sempre, que você já entende que você é inteligente. Sempre orava, orava. E aí acontece algo poderoso, irmão, na casa do homem, porque Deus fala com ele, misericórdia. Deus fala com ele, ele manda chamar então, o rapaz que ele mandou chamar lá, vem o sujeito, Pedro fala para ele queria saber o que era, ali estava um grupo de pessoas, não só familiares, mas os amigos mais próximos, alguma tradução vai dizer que os mais íntimos, e ao ensinar, todos daquela casa se converte ao senhorio de Jesus Cristo. Aí talvez você vai dizer, não, mas é porque Pedro orava. Conversa, irmão. Nesse texto aqui, também, mas é porque Cornélio, aquele homem que se tornou quem se tornou, entendeu quem era Jesus, orava, irmão, continuamente a Deus. Orava. Irmão, eu vou falar, eu gosto de dormir, ó. Sério, pastor, eu gosto. Irmão. E eu sei que tem a insônia por aí, irmão, tem a depressão, tem tanta coisa acabando com a vida das pessoas, né? Mas eu, irmão, quando eu acordo 3 da manhã, 3h30, eu sei que é meu pai. E esses dias, não passa das 3, velho. Para mim passar para o outro ponto, primeiro aí foi oração, não sei se deu tempo de alguém pegar, eu estava falando aí no início. Eu quero ler aqui algo, bem rapidinho para você, sobre homens que nós pregamos, falamos. Eu quase mandava o postzinho, eu falei, não vou mandar não. O primeiro dele é John Wesley, orava 6 horas por dia, ganhou 5 milhões de almas. O segundo, Charlie Finney, orava 4 horas por dia, também ganhou 6 milhões de almas. Dwight Lima Moody orava também 6 horas, ganhou 6 milhões de almas. Billy Graham orava 4 horas e 30 minutos, ganhou 5 milhões de almas. Ray Rabank, se eu não falei errado, orava 5 horas por dia, ganhou 35 milhões de almas. Aí você quer ganhar alma, irmão, você não ora? Não ora nem 10 minutos? É sério, estou falando sério, o que Deus falou ao meu coração, como eu disse, já falei aí nessas estradas, em comunidades que eu ministrei, mas o primeiro lugar foi no Buiuçu. Vocês estão andando tanto, evangelizando lá no Buiuçu, irmão, a gente praticamente não faz mais nada, assim, eu vou lá ainda, o Israel está lá, veio aqui hoje, Buiuçu, irmão, tem culto, tem célula de criança, de jovem, de adulto, e eles evangelizam Cristo Rei, evangeliza Bananal e evangeliza São Miguel 2. Você pode aplaudir ao Eterno? Dois anos nós entramos lá. Amém? Se não orar, o louvor não flui não, varão. Vou falar para tu também. Se você não orar, o louvor não flui não, é só barulho, irmão. Avivamento é nada, sai daqui, não vai ler, não vai orar, chega em casa, dorme. Eu só tenho oportunidade aqui em dezembro, irmão. Não sei se vou ter ainda esse ano. E vou te falar uma coisa. Nas ruas aqui tem um monte de gente que eu posso pregar para eles, no mercado, nas comunidades, muito mais. Porque eu sei o propósito da minha vida, eu sei. De verdade, eu sei. A igreja de Antioquia mobilizou Paulo e Barnabé, e a partir daí houve um grande impulso de plantio de igrejas. A primeira viagem missionária dos dois resultou no plantio de igrejas em Derbe, Listra, Icônio e Antioquia, no distrito de Pisídia. A segunda viagem
As igrejas foram plantadas em Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas e Corinto. A terceira viagem em Éfeso. Se você ler Colossenses, todo o livro você vai ver que um homem chamado Epáfras, companheiro de equipe de Paulo, deixa a igreja de Éfeso para plantar igrejas em Colossos, Laodiceia e Herápolis. O que esses homens tinham, irmão, em comum? Oravam. Era outra coisa não, eles oravam. Mas assim, cara, eu vejo umas... Nós precisamos orar e precisa ir. Irmão, vem andar comigo, vem ter uma experiência em missões aqui pertinho mesmo. Vem. Eu quero te levar, vem andar comigo só um final de semana. Para tu ver, próximo passo aí, Atos de Justiça. No versículo 2 diz que esse cara dava esmolas generosas. Nós estamos construindo, irmão, aos poucos, 2 templos, no 4 e no Buiuçu. Quase 250 telhas nos 2. Um cara deu 20, o resto foi só um que deu. E aqui não tem só um empresário aqui dentro. Um deu 20 telhas, o outro deu todas as telhas. Dos 2. E sempre que a gente precisa, nos ajuda. Sempre que a gente está precisando, está nos ajudando. Irmãos, Atos de Justiça, vê a segunda foto para mim. Ok. Vê a terceira, só para mim tirar uma dúvida. Tá, pode voltar, irmãozão. Pode voltar. Ok? Isso aqui eu escrevi esses dias. O maior desperdício é ter um coração cheio de amor e não compartilhar-o através da missão. Essa senhora que está aqui, tem uma criancinha do lado. É o lado esquerdo, quando você atravessa o rio aqui, uns 200 metros, mais ou menos, 250 metros. Essas criancinhas aqui... aparece nessa imagem aqui poucos dos, 35 que tem lá no quilômetro 4. Do lado é aquela mesa que você já viu. Agora essa senhora, essa criança aqui, ele, enquanto nós falava com a sua mãe, ministrava, ele ouvia e aí tinha um pedaço de macaxeira duro lá. E comendo aquele pedaço de macaxeira, os mosquitos ali, irmão, a casa dessa senhora só Jesus. Eu tenho liberdade para usar essas imagens, tá? Não se preocupe, não. E passamos 1 hora conversando com aquela senhora. Ela aceitou o Senhor como seu Salvador. E eu deixo bem claro para as pessoas, não é só aceitar como Salvador, mas também como Senhor. Você tem que obedecer a partir de agora, ou Ele não é o seu Senhor. Meu Senhor, conversa, não obedece, conversa essa. E vou te falar, eu fiz uma pergunta para um adolescente no Buiuçu, o que você faz com aquilo que é seu, que você é a senhora, que você é a dona? Ela disse, eu cuido. Aí eu fui dar aula lá no Ipixuna, aí uma irmã disse, eu fiz a mesma pergunta e ela disse assim, eu zelo. Você entende quem Deus é e o que Ele faz por você? Ele cuida, Ele guarda, protege, Ele zela, irmão. Ele zela de você. Se você deixar Ele ser seu Senhor, Ele vai zelar de você, cuidar, proteger e suprir todas as suas necessidades. Ele vai. Ele tem feito isso na minha vida. Então, o Wesley estava, nesse mesmo momento, ministrando lá onde o esposo dela estava trabalhando. O cara estava limpando a roça de macaxeira e o jovem missionário Wesley estava lá, ministrando a palavra de Deus, ministrando salvação, cura, libertação para esse cara. Pode passar a próxima foto? Ela confessou Jesus como Senhor. Uma das grandes necessidades daquela senhora, ela precisa comer. Mais do que isso, ser ensinada, que eu vou já entrar nesse ponto para nós finalizar. Aqui, irmãos, nós estávamos em uma casa. E aí Deus falou, vocês precisam voltar naquela casa. Esse rapaz atrás tem Arim e essa senhora aqui é de Arrui.
Então nós fomos lá, compartilhamos uma palavra, eles falam muito pouco a nossa língua, expliquei de forma bem lenta e ela entendeu e eles aceitaram Jesus como seu Senhor. Pode passar para a próxima, campeão. Ok. Aqui, irmãos, tem... Esse rapaz se chama Ricardo? Eu não fui, irmão, para o centro de recuperação. Deus fez um milagre na minha vida, vocês sabem disso. Mas nós temos ali o Nazireu Wesley. E nós temos o Lando, não vou falar dos outros porque não estou com eles, então não vou falar. E tem uma turma lá com o pastor. E essa imagem aqui, essas duas mulheres, é a missionária Jeane, que está escrito Jesus, a outra é a missionária Carla. Essa mulher aqui foi a primeira mulher que eu tive a oportunidade de conversar com ela, que ela literalmente morreu. E Deus a ressuscitou, e eu vou lhe falar o porquê que Deus permitiu que ela morresse. E tivesse essa experiência terrível nas trevas. Porque Deus chamou ela para a missão e ela disse, eu não vou. E Deus falou, bora. E ela disse, não vou não. Vamos, não vou. Ela é filha de crente, se desviou, deu o maior BO, morreu. Aí Deus trouxe ela de volta, ela disse, aí meu irmão, quem não vai, né? O pastor disse, não vou mais não. No rosto dessa mulher, que não parece, tem 32 parafusos e pino, nessa região aqui, ó, dela. Aí após isso, irmão, aí ela disse, não, agora eu vou, Senhor. Casou com um ex-PCC. Construíram uma casa em Governador Valadares. Fizeram vários quartos e todos os que saem, eles levam para a sua casa. Atende eles, se tem tornozeleira, o endereço é da casa deles. E cuida deles, e discipula, e encoraja. Se mora em outra cidade, até que ganhe liberdade para ir, vai tudo para a casa deles. E eles têm um trabalho júnior como o seu também, dentro do presídio. Aí aqui, o Wilkes, a esposa e os meninos lá atrás, lá do lago, a menina lá atrás, e esse chapeuzinho vermelho ainda não era, o casal tinha se desviado, o Lando deu uma pregação lá assim, o irmão Lando, ele fala bem, e eu assim, eu estava uns 150 metros, eu ouvia toda a pregação. Aí eu falei, essas casas aqui em volta, nós não precisamos evangelizar, porque o Lando já evangelizou. Entregaram a vida para Jesus. A próxima, guerreiro. Acabou? Deu um BO aí. É porque, na verdade, tinha uma imagem. Volta lá, então, na terceira. Tinha uma imagem com... Não, na segunda. Que ela repetia aquela menina ali. Só estava mais aberto que dava para ver um pouco da situação da casa dela. A Bíblia diz... A Bíblia diz em Amós 9:12, para que eles possuam o resto de Edom. Está falando aqui de Israel. E todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que fez estas coisas. Irmãos, não tem inveja de quem fala algumas coisas doidas aqui sobre missões, não. Vá buscar conhecimento, vá estudar. Estou falando sério, irmão. Vou caminhar aqui para me finalizar. Irmão, é sério, vai estudar, irmão. Sobre missões. As nações, quando nós lemos nações aqui, irmão, a maioria dos cristãos, eles pensam que Deus está falando das nações políticas. Deus não vê como eu e você vê. Existe mais de 17 mil nações. Grupos étnicos. E Deus disse que de todas as nações, todas. Então, por falta de conhecimento, a gente peca, irmão, e peca contra o Senhor. Por não estudar, por não querer aprender, e pior, alguns Deus tem chamado eles para ir. A Bíblia também diz, em Apocalipse 5,
E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação. A Bíblia também diz em Apocalipse 7:9: depois dessas coisas olhei e eis uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, língua, que estavam em pé diante do trono e em presença do Cordeiro, trajando compridas vestes brancas e com palmas nas mãos. Apocalipse 19 diz, versículo 7, regozijemo-nos e exultemo-nos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, e já a sua noiva se preparou. Versículo 8, irmão, olha. E foi-lhe permitido vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, pois o linho fino são as obras justas, ou os atos de justiça do povo de Deus. Você tem ajudado as pessoas como Cornélio ajudava continuamente, ou você faz só em Natal? Nem fala dos religiosos, irmão, dos católicos. A gente fala a mesma coisa, irmão. Eu disse para vocês. Chega no Natal, vamos fazer alguma coisa, vamos lá. E aí os 11 meses que Silas, como diz o pastor André Ricardo. Deus me chamou e chamou você para suprir a necessidade das nações. O pastor Benali, irmão, por isso que eu falo, por isso que eu pensei esse dia, eu vou ganhar dinheiro, rapaz. Eu vou, né? Mas aí Deus disse, não, meu filho. Continua orando. A outra imagem, irmão, era a imagem de 8 pessoas se rendendo ao Senhor lá no quilômetro 4. Eu lembrei aqui agora. Consegue entender isso, irmão? De verdade, você consegue entender que tem pessoas precisando? Está preocupado com o tempo, irmão? Acho que está. Está preocupado com o tempo? Não. Em Romanos 15 é perguntado, como pregarão se não forem enviados? Para os que vão, irmão, escute isso, irem é precioso que sejam enviados. Para a igreja cumprir a tarefa da evangelização mundial, nós precisamos dos que vão e dos que enviam. Eu falei ainda agora que Deus quer suprir as necessidades das nações. Eu vou falar o nome, o pastor Benar falou amém, alguém ali deu um glória, eu não sei quem é. Irmão, uns vão, mas outros vai ter que enviar. Quem envia não é o Hélio, não é o Carlinhos, não, irmão. Primeiro é o Espírito Santo que vai chamar, vai separar, vai habilitar, vai impulsionar e vai mandar. Mas a igreja de Cristo tem que suprir a necessidade desse missionário. Você sabe o que o Rondes tem enfrentado em Alta Floresta? 11 aldeias estão abertas para ele trabalhar, 11, mas ele não tem condições de manter o trabalho. Então começou a ir a cada 15 dias, agora está indo uma vez mais, e nós estamos orando para ver o que a gente vai fazer por ele, porque ele tem um trabalho no centro dessas comunidades, no meio. E ele me disse antes de ontem, pastor Vandilson, vem me visitar, velho. Vem me visitar. Eu disse que eu ia esperar o apostolado chegar e ele me abençoando, eu irei. O que faz, irmão, de um cristão internacional, não vou falar aqui sem fronteira, ou global, não é a posição, mas sim a sua ardente paixão que gera uma motivação correta. É isso, irmão, que vai fazer um cristão ser um missionário global. É uma pessoa que tem uma responsabilidade pessoal em alcançar os povos não alcançados. E uma das formas, disse aí
nas poucas palavras do pastor Ailton, que a cesta ou um sacolão dá oportunidade para eles pregar a palavra de Deus para uma família. Eu quero te desafiar, irmão. Eu quero te desafiar a orar. Eu quero também te desafiar a ajudar aos que não precisam. Se Deus chamou você para ajudar só aqui na cidade, então ajude. Mas se Deus falar com você, pastor, Deus falou que é para me ajudar as famílias que o Senhor conhece aí, que não tem, às vezes, o que comer. Eles foram em uma outra casa nesses 10 dias que nós estávamos evangelizando. A família não tinha tomado café e nem ia almoçar, porque não tinha o que comer. É uma das formas, irmão, é uma ponte para a gente ir até esse povo e levar a palavra do Senhor Jesus. Ninguém, irmão, é obrigado a ir. Ninguém é obrigado a ajudar, ninguém. Mas quando Deus falar com você, se você tem Ele como o Senhor mesmo, então faça. Porque Deus vai lhe recompensar 100 vezes mais, irmão. Deus vai. Deus não vai ficar devendo nada para ninguém, irmão. E vou falar aqui para me finalizar. Às vezes nós criticamos, irmão, quem vai lá com o médico e faz alguma coisa. É? Tem um pessoal se organizando para vir fazer uns dias com a gente, Wesley, lá dentro no Traíra. Final de agosto, talvez. Vai vir médico, vai vir enfermeira. Vai vir. E eu não trabalho só, irmão. Sempre fui fora da curva, mas sempre compartilhei com o apóstolo Hélio antes de tomar qualquer decisão. Sempre debaixo da bênção dele. Sempre. Dia 20 chega uma equipe do Rio de Janeiro, 10 pessoas para trabalhar, para somar, para ajudar os pastores Zeca e também o pastor José. Aliás, pastor José, Antônio e pastor Júnior. Tem alguns dias aí intensivo também. E eu quero finalizar lendo essa mensagem de uma jovem de 20 anos de idade, se eu não estiver errado. Aí já é mais perto aqui de nós, tá? E é bem pequenininho, irmão. Ela disse assim, ó. Com 12 anos de idade, através de uma irmã, fui a um culto onde minha família foi. E nesse dia, meus pais não puderam ficar até o final. Mas eu entreguei minha vida para Jesus. Com 16 anos fui levantada como auxiliar da palavra de Deus na igreja local. Fui líder geral de juventude até antes de ontem. Até antes de ontem também foi líder de... ela foi líder de juventude, depois foi líder de crianças e tesoureira, até antes de ontem. Em 2021, voltando um pouquinho, ela disse que foi o começo das viagens missionárias, onde passou por um treinamento na base Asas Missionária, onde foi o começo da sua caminhada como uma missionária. E no campo missionário, chamado Cumã, é um desafio porque tem período de seca. E em 2023 foi o tempo mais desafiador. Em 2023, eles estavam indo de canoa, e aí eles tinham que parar, desciam, as mulheres e os homens pegavam a canoa e carregavam até onde tinha água. Colocava de novo e assim andava. Deus a chamou para o Peru. A passagem dela está comprada. Mas o Senhor fez com que aí pelas essas caminhadas ela encontrasse alguém na vida com o mesmo propósito. Com a mesma pegada, com o mesmo desejo. Alguém que ora, que busca a Deus. Que quer ganhar almas para Jesus. E dia 22 ela vai estar aqui.
você vai ter a oportunidade de conhecer essa menina. Ela tem 20 anos de idade, se eu não estiver enganado, 20 ou 21. Com 12 aceitou, com 16 já tinha mergulhado tanto na palavra, se tornou líder auxiliar e líder dos jovens. Depois deixou a juventude, mas se tornou líder das crianças e tesoureira da igreja. Formou a irmã, está deixando no lugar dela. E está indo para o Peru, com um anel de noivado na mão. E no futuro realizaremos o casamento, porque Deus levantou um varão da igreja para casar com ela. Deus não é gente, cara. Irmãos, quem foi que Deus chamou aqui para ir para missões? Para ir, irmão. Levanta a mão para mim, por favor.